Olá, turminha do terceiro ano B. Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Eu só estou com muita saudade, mas eu tenho certeza que conforme o tempo vai passando, vai chegando mais próximo o dia da gente ficar juntinhos novamente, não é? É só a gente ter mais um pouquinho de paciência, um pouco mais de determinação nos estudos e logo, logo nós estaremos novamente juntos lá na nossa escola. Vamos só esperar essa fase passar, não é? Porque, com certeza, ela vai passar. Então, hoje, eu gostaria de começar a semana explicando as nossas atividades. Vocês se lembram que a professora sempre dizia assim, olha, a gente lê com diferentes finalidades. Por exemplo, quando a gente quer se divertir, a gente pode ler uma história em quadrinhos. E a gente já fez isso, não é? Quando a gente quer aprender uma regra de uma brincadeira nova, a gente vai ler uma regra de jogo e fica sabendo como são as regras, não é isso? Quando a gente quer aprender a fazer um bolo, a gente vai ler uma receita. Quando a gente quer viajar, sonhar, conhecer outros lugares, a gente pode ler um conto. Essa semana nós vamos ler para estudar, ler para conhecer coisas novas. E eu trouxe aqui algumas curiosidades sobre um dos maiores enigmas da humanidade. Você já ouviu falar das pirâmides do Egito? Tenho certeza que sim. As pirâmides do Egito são monumentos históricos muito conhecidos e eles têm uma história muito bacana. Muitas coisas ainda os cientistas não conseguiram descobrir, mas continuam pesquisando. E é sobre isso que nós vamos estudar essa semana. Então, a professora Patrícia fez o seguinte. Ela procurou numa revista científica para crianças chamada Ciências Hoje, textos que falavam sobre as pirâmides do Egito. Então, eu trouxe aqui um texto chamado Como foram erguidas as pirâmides do Egito? Ah, Pro, isso deve ser muito fácil. Fácil? As pirâmides do Egito tem algumas que têm quase 150 metros. E para construir com aqueles blocos de pedra, como será que elas foram erguidas? Então, tem um textinho aqui para vocês, que vocês vão ler e depois responder as perguntinhas, tudo bem? Depois, eu vou ler um relato de uma cientista que quando era criança ela tinha um sonho de conhecer o Egito. E ela descobriu coisas fantásticas quando ela começou a pesquisar. É um textinho chamado Para Começar, um Pulo no Egito. Tem mais um outro texto. De onde vem a forma das pirâmides? Por que será que as pirâmides não têm forma de paralelepípedo ou de cubo? Por que será que elas têm aquela forma tão conhecida pela gente? Mais um textinho. Nossa, professora, quanto texto. Sabe por quê? Porque quando a gente quer aprender sobre um assunto, quanto mais leitura, melhor. Mas não precisa fazer todas as leituras no mesmo dia, não. Você pode ler um texto por dia. E a professora Patrícia vai ajudar também. Eu vou mandar alguns áudios com as minhas leituras. Tudo bem? Tem um outro texto aqui, chamado Os Egípcios e o Atrito. Esse texto explica pra gente... não vou contar não. Eu vou deixar você ler e descobrir. Senão não tem graça na leitura, né? Já pensou quando a gente vai assistir um filme e alguém conta o final? Não tem graça. É a mesma coisa. Se eu contar qual é o mistério das pirâmides que esse texto fala, tenho certeza que você não vai querer ler. Então eu vou deixar você descobrir sozinho. E depois de ter lido todos esses textos, eu tenho certeza que vocês vão descobrir muitas curiosidades sobre as pirâmides. Curiosidades, professora Patrícia? O que é uma curiosidade? Curiosidade é uma coisa diferente. É algo que a gente não sabia, nem passava aqui pela nossa cabeça, e a gente leu, descobriu e achou incrível, achou fantástico. Então, depois que vocês leram e releram, vocês vão escrever um texto sobre Você Sabia? Sobre as pirâmides. A professora Patrícia vai explicar tudo na rotina durante a semana, tá? Eu só quis passar aqui
para explicar rapidinho como é que vai funcionar o nosso estudo dessa semana. Tudo bem? Então, não deixem de ler. Vocês vão descobrir coisas fascinantes. Essa é a nossa parte de língua portuguesa. Ler para estudar, ler para aprender mais, ler para ficar muito sabido sobre um assunto, que no caso dessa semana, sobre as pirâmides do Egito. Tudo bem? Bom, a nossa parte de matemática, nós vamos fazer algumas atividades aqui do nosso livro do EMAI. Nós vamos começar com uma atividade muito facinho, a gente vai relembrar um pouquinho sobre números, ordem crescente. Vocês se lembram da ordem crescente? O próprio nome já dá uma pista para nós, ó. Ordem crescente. São os números que a gente organiza do menor para o maior. E nós vamos fazer esse estudo lá na sequência 10. Então, lá na sequência 10, a atividade 10.1, vocês vão descobrir aí, vão relembrar e estudar a ordem crescente, que vai aumentando, e a ordem decrescente, que a gente começa do maior e vai até o menor. Depois, vocês vão fazer a atividade 10.2, que vai falar sobre um pouquinho de decomposição dos números e a relação de igualdade que eles podem ter. Nossa, Pro, como assim? Por exemplo, se eu disser para vocês que 10 mais 5 é igual a 7 mais 8, será que eu tô falando a verdade? Quanto que é 10 mais 5? 15. E 7 mais 8? 15 também. Então, isso é uma relação de igualdade entre os números, certo? Tá lá na atividade 10.2 do EMAI. A partir da atividade 10.3, nós vamos começar a estudar unidades de medida de comprimento. Vamos medir as coisas. Você já mediu a sua altura? Medir é algo necessário que a gente tem que fazer? Por exemplo, a gente precisa medir o tamanho da nossa porta, a gente precisa medir o tamanho do nosso sofá, a gente precisa medir o tamanho de algo que a gente precisa comprar para saber se vai caber na nossa casa. Então, medir é uma coisa que a gente faz bastante. E o que a gente usa para medir, professora Patrícia? Depende, tem vários instrumentos. A gente pode medir coisas pequenas com a régua. A gente pode medir a nossa estatura, o nosso tamanho, com a fita métrica. Coisas que são maiores, a gente pode usar uma trena. Então, são vários os instrumentos de medida, não é? E a gente pode também estimar. A gente pode, deixa eu imaginar quanto é que mede, utilizando medidas que não são convencionais, por exemplo, o palmo, as pegadas. Então, tudo isso nós vamos aprender também aqui na sequência 10. Então, nós temos a atividade 10.3. A atividade 10.4 nós vamos pular, tá bom? E a professora Patrícia colocou uns exercícios complementares também para a gente falar um pouquinho sobre medida, tá bom? Então, olha que semana cheia de informação, hein? Estudar sobre as pirâmides, aprender as unidades de medidas para a gente ver o comprimento, pensar um pouquinho mais sobre os números. Tudo isso com certeza vai fazer você ficar mais sabido. Mas para isso você precisa fazer as atividades. Mas não fazer assim com preguiça, não. Fazer com o olhar do pesquisador, aquele que descobre a cada dia coisas novas. Bom, então hoje a minha passagem foi rápida, só para explicar mesmo o que a gente vai fazer e para dizer para você o seguinte: não desanima não, continue estudando, tá bom? A gente não tá na escola, mas a gente fez da nossa casa a nossa escola. Então a professora Patrícia tá aqui, ó, desse lado do computador, você tá aí do outro lado, mas a gente continua juntos aprendendo e estudando, tá bom? Um grande beijo e que vocês tenham uma ótima semana de estudos.